Vamos ler em Apocalipse 10, versículo 4 ao 7. Apocalipse 10, 4. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Grande Criador, o que é o homem diante da grandeza da sua palavra? Reconhecemos a pequenez de cada um de nós, a impossibilidade, e somente o Senhor pode capacitar cada um para crer e para falar destas realidades, Pai. Toma-nos em suas mãos para o seu trabalho, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bem, nós temos repetido algumas mensagens, quase os títulos. Muitas vezes o irmão Brana fazia isto nas suas pregações. Talvez tira uma palavra, já muda o título para uma nova mensagem. A semente não herda com a palha, ele pregou. Depois pregou: a semente não herdará com a palha. Então eu já tenho falado sobre isso, as revelações contidas nos 7 selos, e eu vou falar sobre revelações contidas nos 7 selos. Bem, nós já falamos ontem que dá para entender o que são os 7 trovões. Eu preguei essa mensagem em 2006, a primeira vez, em São João Batista, Santa Catarina, numa meia dúzia de irmãos, dentro de uma pequena sala. Mas tornei a repetir ontem, e é totalmente diferente. Você não tem uma coisa copiada para ficar repetindo apenas por leitura, mas é por inspiração cada mensagem. Então nós falávamos ontem sobre os trovões e o que o irmão Brana diz na Laodiceia 38. O que ele diz, o que são os trovões. Acho que ninguém devia discutir, ninguém devia fazer mais pergunta, ninguém poderia dizer não foram revelados, se crê no profeta. Porque quem disse foi o profeta. O que são os trovões? Laodiceia 38, ele diz: os quais são as revelações contidas nos 7 selos.
Agora você sabe, são as revelações, mas a pessoa fica meio voando, mas que ou quais revelações? Se são as revelações contidas nos 7 selos, e para mim, os 7 selos não é uma mensagem de 10 livros, que irmão Brana pregou uma semana. Para mim, a mensagem dos 7 selos, ela começou em 63 e terminou em 65. Isto com o irmão Brana. E mesmo terminou com aquelas mesmas palavras: não diga a ninguém o que é a terceira puxada. Irmão Brana nunca disse para ninguém. Mas você pode ver que as revelações estão aqui. Tem hora que eu não queria ser um pregador do Velho Testamento. Estava falando com a minha esposa, falei, eu não queria ser Isaías, que teve que pregar 3 anos nu. Graças a Deus que eu não sou Isaías. Já pensou bem? Agora, ele tinha que pregar como uma ilustração o que ele fazia. Ele pregar nu, Deus não falava para ele, vai lá e prega, fala para eles que eles estão nu diante de mim. Não, Deus usava o símbolo. Tira a roupa e prega. Se fosse um dia já era demais, me parece que foi 3 anos. Isto é, você prega, é alvo de crítica, depois podia chegar na outra pregação, lá vem, ele está doido. Porque para qualquer um, tirar a roupa desde o Velho Testamento era uma loucura. Pois o homem não podia nem vestir vestimenta de mulher, e a mulher não podia vestir também a do homem, pensa bem, pregar nu. Então eu dou graças a Deus que a pregação hoje não é simbólica. Nós não estamos em tempos de símbolos, mas em cumprimento dos símbolos. Não estamos pregando para que os outros vejam numa ilustração o que vai acontecer, mas estamos pregando, claro, revelado. Não é símbolo mais, é realidade. O que estamos pregando não é símbolo, é realidade. Não precisa você ficar preocupado com um símbolo quando o símbolo se tornou realidade. Você se preocupa com o nascer do sol. Diz, eu quero estar vendo o nascer do sol. Mas quando o sol nascer, você não tem que se preocupar mais com o nascer do sol, ele já nasceu. Entende? O símbolo foi para indicar que algo ia acontecer. Mas no tempo de William Branham, não era tempo de João. Símbolo. Lá, João do Apocalipse, foi tudo com símbolo. Tudo que ele escreveu era simbólico. Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo negro, cavalo amarelo, tudo simbólico. Isso veio cumprir durante todas as eras, até que chegou o mensageiro revelador dos símbolos. Aí nós tivemos William Marion Branham, o 7º anjo, que foi o revelador. Segundo a Bíblia que nós lemos, é nos dias da voz do 7º anjo, e 7º anjo não está para frente. Eu não olho mais para frente para ver 7º anjo. Eu olho para trás. Porque 7º anjo não está para frente, está para trás. A vinda do Filho do Homem, eu não olho mais para frente para ver a vinda do Filho do Homem. Eu olho para trás para ver a vinda do Filho do Homem nos dias de William Branham. Vinda do Filho do Homem, isso quer dizer Deus num homem. Então eu não olho para frente para ver Deus num homem.
eu olho para trás. Isso já aconteceu com Cristo no amanhecer, com Brana no entardecer, com Alfa, Cristo, com Ômega, Cristo Brana. A gente tem que ter consciência do que faz. Quando fala assim, arrebatamento, eu não olho para trás, mesmo que eu possa olhar para o símbolo. Eu tenho um que representa o rapto. Em Gênesis, capítulo 5, nós temos Enoque, que representa o rapto. Ele foi raptado, saiu de casa, andando com Deus, e nunca mais voltou. Então ele aponta para um povo agora que nós estamos olhando para frente. Este povo está aqui na frente de nós. Tem hora que pensa, vou olhar para muitos anos na frente, mas não está tendo mais escritura para você caminhar muito para frente, porque os últimos acontecimentos daria nos dias da voz do sétimo anjo, Apocalipse 10, de 1 a 7, e terminando o capítulo Apocalipse 10, de 8 a 11, onde é o ministério da esposa, com seu representante. Quando você vê isso encerrando, está terminando, então você tem que saber que o rapto está mais perto do que a gente pensa. O rapto para concluir a segunda vinda. Nós temos a segunda vinda do Filho do Homem, e aí nós temos o complemento quando isso acontece no arrebatamento. Estas coisas, se nós não cremos, o que nós estamos fazendo? Servindo a Deus. Você está aqui porque você crê. Eu estou aqui porque eu creio que Deus mandou um profeta e que tem uma Bíblia que ainda vai cumprir profecias depois que nós sairmos da terra. Depois da conclusão de Apocalipse 10, de 1 a 11, que é Brana e a esposa, começa com o anjo forte, 10:1, 10:7, sétimo anjo, 10:8 a 11, a esposa, representada na Bíblia, lá não está dizendo. Esposa, como livrinho. Está escrito assim na Bíblia? Por que vocês tropeçam? Não está escrito assim na Bíblia. Está escrito João, como o livrinho. Mas qual livrinho esse João, quando chegar, vai comer? Qual livrinho? O livrinho é o que Brana revelou que era livro, quando o Cordeiro estava no trono, e quando o Cordeiro saiu do trono, ele era livrinho. Por quê? Como livro ele estava selado, como livrinho ele está aberto, revelado. Como o anjo forte em cima, ele é Cristo, o anjo forte pisando no mar, com o pé direito, e na terra com o pé esquerdo, ele é um homem. Aí você não olha mais para cima, olha na terra, olha onde Deus está. Não era olhar na nuvem, agora é tempo de olhar na terra, onde aquela nuvem se personificou. Mas as pessoas, por mais que Deus desce, elas ficam assim. Mas Deus já desceu, e elas estão assim. Mas cada um já venceu o seu ministério. Mas eles estão dizendo, Lutero, Wesley, Brana. E são como os maometanos que até hoje esperam ainda, trocando de cavalo perante a sua tumba de 4 em 4 horas, esperando Maomé ressuscitar para conquistar o mundo. E muitos da mensagem estão esperando. De primeiro eles falavam muito no cavalo, irmão Brana num cavalo, para vir conquistar o mundo também. Aí depois tem um avião também nos Estados Unidos, e que esse avião, eles aguardam que o irmão Brana venha e entra nele e
avião de 1960. Que não é fácil a gente andar até nos aviões novos. Pensa bem, eles estão aguardando que Mombrana venha e faça isso. Não está de acordo com a mensagem. O irmão Brana mostrou: eu não estarei aqui para julgar a próxima geração. Então, se ele não estará aqui para julgar a próxima geração, então a próxima geração, que seria 40 anos depois do ministério de Mombrana, quem pregou que uma geração é 40 anos foi Mombrana. Nos Ungidos dos Últimos Dias ele fala sobre isso, em outras mensagens. 40 anos. Então, se você vê a mensagem depois de 40 anos que o irmão Brana morreu, ele disse antes: eu não estarei aqui para julgar a próxima geração. Tem gente que está esperando o irmão Brana para julgar a próxima geração. A geração de Lutero é julgada pela sua pregação. A geração de Wesley será julgada pela sua pregação. A geração dos pentecostais será julgada pela sua pregação. A geração de William Branham será julgada pela sua pregação. A geração da noiva será julgada pela sua pregação. Mas eles querem que seja como lá de trás. Os judeus não aceitavam Jesus porque eles criam em Moisés. Depois muitos não aceitavam Paulo porque criam em Jesus. Aí muitos não aceitam Brana porque creem em Paulo. Outros não aceitam a esposa, João, porque creem em Brana. Eles nunca acompanham Deus. A coluna de fogo moveu de Lutero para Wesley, de Wesley para Pentecostes, de Pentecostes para Brana. De Brana, primeira e segunda etapa, a coluna de fogo mudou para a terceira puxada e se escondeu outra vez. Na terceira puxada, quando ele revelou tudo e Deus disse para ele: não diga a ninguém. Isso quer dizer, esconda. Se der para falar para ninguém, e o homem sabe daquilo, e tem a revelação, os símbolos já foram materializados, mas Deus diz: não diga a ninguém. Você fica esperando que aquela pessoa vá dizer: é o próximo ministério que viesse depois de Brana. Terá a noiva de Cristo ministério antes do rapto? Seguro. É o ministério da hora. Será tão humilde? Foi o que nós falamos ontem. Perguntas e respostas sobre os selos 152. Por favor, tome a mensagem do profeta. Você sabe o que é a salvação? A salvação é individual. Eu não salvo meus filhos não me salvam. Eu não salvo minha esposa não me salva. E assim por diante. Eu não salvo vocês não me salvam. A salvação é individual. É você que tem que ter capacidade de ouvir. Aquele que ouvir o que o Espírito diz à igreja é que tem a audição de Deus. É aquele que ouvir. Não é o fulano escutou, o pastor escutou, pregou para mim, então eu escutei o pastor. Não, você tem que ouvir Deus falar. E Deus fala através do quê? Da Bíblia, da pregação. Aí você tem uma segurança, não é o pregador. Eu não estou seguro no pregador, eu estou seguro na mensagem. Eu estou seguro no que diz a Bíblia. Isto é salvação individual. Eu não vou para o céu porque alguém está me levando, e nem vou para o inferno porque alguém está me mandando. Eu vou para o céu porque eu escolhi, eu ouvi, eu decidi e eu creio na mensagem que vai para o céu. Eu vou para o inferno porque eu ouvi, não criei, decidi, então eu tenho que ir para o inferno porque eu não criei na mensagem que leva para o céu. Se eu não criei, então eu tenho que ir para o inferno. Mas isso é você que escolhe. O marido forçar a mulher, bem, aceita, creia. A mulher, querido, aceita a mensagem, creia em João. Talvez não creiam nem em Jesus, quanto mais em João. Creia em Brana, mas eles não creiam nem em Jesus, quanto mais vão crer em Brana.
Aí fica, crê na mensagem da noiva hoje. Mas se não crer nem em Brana, estão enganados. O povo da mensagem não está enganado dizendo que eles creem em Brana. Eles creram no irmão Brana na primeira e segunda etapa. Mas o que o irmão Brana revelou nos selos, como eu vou ler aqui para vocês, que vocês já têm conhecimento de tudo isso, são pregações repetidas. A gente pode pregar, uma mensagem a mais não te salva. A mensagem que te salva é aquela que você ouviu, o Espírito Santo falou com você, diz isso é verdade. Ah, minha mulher não me tira essa mensagem, o marido não tira essa mensagem, os filhos não tiram essa mensagem, parente não tira essa mensagem, colega de emprego não tira essa mensagem, coisas do mundo não tira essa mensagem, a mulher nua não tira essa mensagem, o homem conquistador não tira essa mensagem. Porque você tem esta mensagem, você ouviu e você creu. Agora, quando você ouviu, mas é sujigado por alguém, creia, levanta a mão, aceita Jesus, creia, aceita Brana como profeta, creia na mensagem de João. Não, se você crê desta forma, da mesma forma que você crê assim, você sairá assim. Mas se você crê, porque o Espírito Santo falou com você. Agora o Espírito Santo falando, você não espera à tarde da noite, no escuridão, vem um anjo de branco e fala comigo. Não, Deus fala através da sua palavra. Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Elas não seguirão o estranho. Por quê? Elas não ouvem o estranho. A ovelha, ela ouve a voz de Cristo. É como ovelhas do meu ministério. Elas não ouvem outro ministério. Como ovelhas de outro ministério. Elas não ouvem o nosso ministério. Vamos dizer que tudo é ovelha. Certo? Não vamos considerar ninguém como bode. Porque nós temos bode no nosso meio também. Certo? Então, se hoje eu posso ser uma ovelha e amanhã eu posso ser um bode. Mas como? Não pode mudar. É porque eu pensei que eu era, eu achei que eu era. Eu pensei que eu cria na mensagem do profeta. Mas agora pode mostrar para mim que eu não creio. Está escrito aqui, ó. Está escrito. Mas não creio. Quando você pega Zacarias 14, 6 e 7, são os versículos que o irmão Brana pregou, que é do ministério dele. Os outros falam de Jerusalém. Mas tem aqueles que falam do ministério do irmão Brana. Não praticamente do ministério, mas do nascimento. No entardecer haverá luz. Nos dias antes do entardecer, será dia sombrio. Capítulo 14, verso 6, de Zacarias. Dia sombrio de Wesley, Lutero, Pentecostais. Dias sombrios, primeira e segunda etapa, dias sombrios. No entardecer haverá luz, nascimento do profeta para pregar terceira puxada. Não era para pregar primeira e segunda, para pregar terceira puxada, o nascimento do profeta. Haverá luz no entardecer. Então a luz no entardecer, o nascimento do irmão Brana com a mensagem dele, com a trombeta. Brana não pregou a trombeta de Paulo. A trombeta de Paulo e de Pedro e dos demais, Brana restaurou aquele período. Ele teve o espírito de Elias para restaurar este período de queda. Que tiveram, Paulo morreu, Pedro morreu, os apóstolos morreram, e aí vieram a queda. Aí Deus mandou William Brana com o espírito de Elias para poder restaurar. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mateus 17, 11. Eu, porém, vos digo que Elias já veio. Mateus 17, 12. Esse era João Batista. Mas Elias virá. A palavra não perde o sentido. Jesus estava falando do Elias futuro. Elias virá. Quando ele disse Elias já veio, João Batista tinha morrido. Então você entende que era João Batista. Esse Elias já veio. Mas Elias virá, não podia ser João Batista. Porque é futuro. E João Batista já havia morrido. Então essas coisas são mais que claras para nós. Mas o que são os trovões? São as revelações contidas. Quais as revelações? Deixa eu começar aqui.
A festa das trombetas 206, quando termina a era de Laodiceia. Isso é um mistério que estava lá dentro. E agora foi revelado. A gente não sabia, tinha que terminar a era para poder começar o ministério do Filho do Homem. Hoje tem se cumprido essa escritura, 108. A gente não sabia. Eu dou mensagem, irmão, porque as pessoas, elas têm que segurar na mensagem. Não é no que eu prego, é na mensagem, não é nem no que eu falo. Você vai lá e confere. Agora eu estou te dizendo, tem mais mensagem. Hoje tem se cumprido essa escritura. Então você vai naquela e você vai encontrar 108. Vai lá e você encontra. Para começar o ministério do Filho do Homem, a era de Laodiceia termina. A festa das trombetas 206. Houve 3 estágios disto, como eu disse. Os mártires, a era dos mártires por isto, e então o estágio dos reformadores. Lutero, Wesley e Pentecostes. Dos reformadores. E agora, o tempo da chamada. Quando terminada a era de Laodiceia, de acordo com Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria conhecido pela noiva. Se você é noiva, então quando terminou a era de Laodiceia, você conheceu o mistério. Se você fica lutando ainda, a era não terminou, só porque ela vai até o rapto, você tem que saber que essa que terminou é para o irmão Branham entrar em cena. É para o Cordeiro sair do trono. É para o tempo terminar, que eu tenho que falar sobre isso também. O tempo tem que terminar. O Cordeiro sai do trono. Como que ele vai sair do trono se o tempo não terminou? E Apocalipse 10:6, ele disse, está terminado. O tempo acabou. É o tempo dos gentios. Aí a mensagem estava com um homem na terra, Deus encarnado num simples homem nos Estados Unidos, William Marion Branham. Bom, a brecha 271, quais são as revelações contidas no 7 selos? A era terminou. Tem que saber que é uma revelação. Não é um símbolo mais, é revelado. Já foi revelado. O Cordeiro saiu do trono. A brecha 271, eu só tomei um parágrafo, tem muitos. E quando o Cordeiro imolado saiu da eternidade, do trono do Pai, e tomou seus direitos, foi então um tribunal. Então ele já não é cordeiro, mas um leão, rei. E ele chama por sua rainha, por isso que ele saiu do trono, para poder chamar agora por sua rainha. Vê se você é rainha dele. Vê se você é mulher do rei. Porque agora ele não é cordeiro, ele é leão, leão é rei. E ele está em busca da sua rainha. Ele deixou o trono do Pai, que é uma revelação contida dentro dos 7 selos. Deixar o trono é uma coisa. Muito bem, ele deixou o trono. Então você crê nisso, que ele deixou o trono. Então se ele deixou o trono, ele não é cordeiro mais, ele é leão. Mas ele deixou o trono do Pai para tomar o seu próprio trono. Está escondido dentro dos selos. São as revelações dentro dos selos. O primeiro selo, 160. Deixou o trono do Pai para tomar o seu próprio trono. Ele agora tem vindo de sua obra intercessória para reclamar o seu próprio trono. Seus súditos redimidos. Se você é um dos súditos das pessoas redimidas por ele, ele está te reclamando, ele está te chamando. Você tem que sentir, ele te chamar, não Osmar. Ele te chamar, a mensagem te chamar. Quando eu criei nessa mensagem em 1972, eu lembro muito bem, num alpendre ali em São Joaquim da Barra, que eu estava lendo a mensagem, eu dizia, esse homem é de Deus. Eu nunca tinha entendido aquilo. Eu dizia, eu creio em tudo que ele prega. Mas eu não sabia nada do que ele pregava, do que ele tinha pregado. Eu não sabia nada ainda de suas mensagens. Eu estava começando a estudar. E 49 anos, quase 47 anos, nós estamos aqui defendendo com maior luz a mesma mensagem.
Agora nós temos caminhado. Se ficar só naquilo que nós aceitamos lá em 72, era só crer no profeta, ser batizado em nome de Jesus Cristo e crer que Deus é um, porque a gente veio da Cruzada Nacional de Evangelização, que diz que é 3 pessoas na divindade. Então, se fosse, era só isso. Mas a terceira puxada, ninguém nunca pôde esclarecer para nós. O ministério da esposa trouxe isto para nós no ano 2000. Do ano 2000 para cá, nós ficamos sabendo que ele tinha saído do trono e que, além de ele ter saído do trono, ele havia tomado o seu próprio trono. Ele saiu do trono do Pai, porque no trono do Pai era o intercessor, era o mediador, mas agora no trono dele, ele é o vencedor. Você não tem que ver como ele mediando. Você vê que aquela mediação desceu à terra, estava no céu, desceu na terra, o livrinho veio para a terra, encarnou em William Branham, a mediação estava ali. Deus falou para ele: você tem que fazer as pessoas crer em você. Em outra reunião, o que você disser, isso sucederá. Aquilo ali estava a misericórdia no homem. Quando você tem poder, você quer usar aquele poder para matar os outros, para destruir os outros. Deus deu todo o poder para William Branham. Ele podia ter soprado naquele casal que estava fazendo gracinha na frente do púlpito. E ele desaparecia. Mas ele disse: eu os perdoo. A misericórdia estava encarnada, estava na terra. Irmã Hetty Muser, você pode pedir o que você quiser. Você pode pedir $1 milhão. Ainda do jeito que as pessoas estão querendo dinheiro. Se um homem desse cair na nossa casa, é difícil fazer o pedido certo. Hoje a gente sabe porque foi feito lá atrás, e a gente vem falando, batendo naquilo, então você já está desperto. Mas se fosse a primeira pessoa, como a irmã Hetty Muser ouviu, a primeira vez de um profeta: pede o que você quiser. Deus está me dizendo aqui que Ele vai te dar. Se você pedir ela diz: eu não sei o que pedir, irmão Branham. Uma viúva ganhava $200 por ano numa colina onde ela morava. Eu não sei o que pedir, irmão Branham. Ele diz: pede $1 milhão. Se não cair na sua mesa, eu sou um falso profeta. Mas Deus falou isso através do irmão Branham, porque Deus sabia que ela não ia pedir $1 milhão. Ia dar uma inflação nos Estados Unidos. E seria dinheiro que o banco não tinha feito. E pensa bem, a economia como ia. Mas Deus, sabendo de tudo isso, deixou por conta dela. Ela diz: eu não sei o que pedir. Pede a cura da sua irmã paralítica. A Edith era uma irmã paralítica dela. Pede a renovação de seus pais. Ela só tinha uma coisa em mente: meus meninos arteiros, meus meninos não são convertidos. Ela diz: irmão Branham, poderia ser salvo meus 2 filhos? Isso é importante. Teve uma viúva lá atrás que diz: eu quero que os meus 2 filhos ponham um à sua direita e outro à sua esquerda. Diz: não, eu não posso não. Lá Jesus diz: não posso fazer isso. Quer dizer, posição. Eu quero posicionar meus filhos. Jesus diz para aquela mulher: isso não. Mas quando a viúva Hetty Muser disse: poderiam ser salvos, salvação é de graça. Meus 2 filhos, ele diz: eu os dou em nome do Senhor Jesus. Sabe o que aconteceu? Diz que aqueles meninos que ficavam no quintal criticando, eles vieram chorando para dentro de casa e aceitaram a palavra de Deus. E o irmão Branham diz: e hoje eles estão aqui lavando os pés dos santos. Não é tremendo? Mas isso é o início da palavra falada. É o início da terceira puxada, que estava fazendo maravilha.
para que eles pudessem receber a terceira puxada verdadeiramente, que era a abertura da palavra. Deus quer abrir a palavra para você. Por que você fecha os olhos e os ouvidos para não receber? Ele quer abrir a palavra para você. A terceira puxada é isso, a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Os 7 trovões estão contidos dentro dos 7 selos, são as revelações que estão escondidas ali dentro. Bem, então ele deixou o trono do Pai, tomou o seu próprio trono. Agora ele não estava intercedendo, agora ele estava em Brana. Ele havia tomado o seu trono aqui na terra, o coração de um homem, para poder perdoar as pessoas, como William Branham perdoava, porque Deus falou para ele, não é que nem o Papa, que nem um sacerdote que vai perdoar o pecado das pessoas, não. Irmão Branham diz, sabe como Pedro perdoava o pecado do povo? Batizando-os em nome do Senhor Jesus Cristo. Era esta forma que William Branham perdoava. Mas se tivesse alguma coisa acontecendo e que Deus colocasse diante dele, com aquele poder, dissesse, faça com eles o que você quiser, ele não consumia com as pessoas, ele não destruía, ele perdoava. É isso que tem que estar no meu e no seu coração. Enquanto nós não tivermos coração próprio desse jeito, não temos coração que sirva para ser o trono do vencedor. Branham tinha um coração que podia ser trono para o vencedor. Cristo, o vencedor agora, estava dentro de um homem, operando sua palavra. Amém. Bom, irmãos, a brecha 55, este livro não é revelado até que as eras da igreja e as eras denominacionais tenham acabado. Quer dizer, só é revelado, em outras palavras, depois que as eras tiverem acabado. E não houver mais tempo, acabar o tempo dos gentios. 10:6, acabou o tempo dos gentios. Agora, você deveria crer na mensagem do profeta, se preparar para a mensagem da esposa, para ser arrebatado, para depois disso, aí Deus vir tratar com os judeus através das 2 testemunhas, que são Moisés e Elias. Amém. O parágrafo 51 do primeiro selo, me perdoe, deixa eu voltar aqui, a brecha 255. Mas agora, ele vem daqui, ele vem do trono, ele vem daqui, nesse último selo. Agora você tem que saber que ele não saiu do trono no primeiro selo. Isto que são revelações contidas nos 7 selos. Ele não saiu do trono no primeiro selo. Quando ele revelou o primeiro selo, ele não saiu do trono. Ele saiu do trono no último selo, está aqui, ó. Último selo, porque quem representava o último selo era Branham. Ele não saiu quando Paulo falou do primeiro selo, lá em 1ª e 2ª Tessalonicenses. O homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele não saiu, aquilo apenas era um anúncio. Mas nos dias da voz do 7º anjo, que é os dias do 7º selo, então o Cordeiro saiu do trono, desceu e encarnou no 7º anjo. É isso que tem que se entender. Por isso agora você tem a mensagem do 7º anjo, você tem a intercessão dentro de você. Você tem as revelações contidas nos 7 selos dentro de você. Amém, amém. Ele não é mais mediador. Primeiro selo 51. Ele saiu do meio e tomou o livro, então ele não é mais mediador. Porque eles até mesmo o chamaram de leão. Este é o rei. Ele não é um mediador, então. Irmãos, nós estamos pregando isso aqui já faz quase 20 anos. Estamos lendo esses parágrafos, pregando, e as pessoas não dão a mínima. E quem que deveria crer? O povo da mensagem, mas eles não creem. Então você prega o ministério da esposa. Quem falou que a esposa teria um ministério? Branham. Quando chega na hora de você aceitar o ministério da esposa, você pula fora. Você diz, não, é um ministério de Branham. Branham falou que a noiva teria um ministério, é o ministério da hora. Será? Era futuro.
será tão humilde. Então isso está acontecendo. Você já pensou bem, um povinho como nós, saber destas coisas, quando nós temos aí fora milhões de pessoas, muito melhor que nós, mais formada que nós, mais estudada que nós, mais capacitada que nós. Mas Deus não olha isso, Deus olha quem é revelado. O que Deus está fazendo por nós, nesta pequena igreja, como o irmão Brana diz. Eu fico olhando o lar que eu tenho, os filhos que não são todos dentro da igreja, só alguns que acompanham. Olha para você ver, por que nós temos uma mensagem dessa, quando tem outros pregadores que os seus filhos estão tudo dentro da mensagem. Mas eu não sou culpado de ter essa luz. Essa é a luz que eu quero ver. Quem levanta contra ela? Você estará levantando contra o próprio Brana. Foi o Brana quem falou que o Cordeiro saiu do trono e que Cristo não é mais mediador e que a era terminou e que o tempo acabou. Foi Brana que falou, não é Osmar. Mas a gente fica olhando, como Deus pode escolher assim? Ele podia ter pego outro, mas é provável que não apareceu outro. Os outros eram tudo melhor que eu, ele queria pegar um ruim. A gente tem que admitir isso. Não é pensar, ele me chamou porque eu sou. É nada. Ninguém é coisa alguma. É a misericórdia de Deus que te busca, que te chama. Enquanto você pensar que você é alguma coisa, você é um tipo de pessoa orgulhosa que não vale o que você come. Não vale o ar que você respira. Achar que é alguma coisa. Ninguém é nada. Ele é tudo. Ele é tudo para mim. Cristo é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é, não eu. A minha salvação, a sua salvação, não está naquilo que fazemos, que estamos na igreja, ou que nós ofertamos, que nós doamos para as coisas de Deus. Não, está porque Ele salvou gratuitamente. Pela graça sois salvos. Mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Obrigado, Senhor, pelo dom que o Senhor me deu para ser salvo. Um dom de graça. Vou repetir, com a atração sobre a montanha. O irmão Brana diz, lá haviam 3 mensageiros enviados ao mundo gentil e hebreu. Um deles, o qual era Deus mesmo. Ele tomou os dias de Abraão para poder mostrar os seus dias. Ele tomou os dias da sombra para mostrar os dias reais. E as pessoas não podiam ver. Billy Graham, Oral Roberts, 2 anjos. E Deus. Deus era homem. Agora Deus era homem, Deus era Brana. Ele não podia falar, não diga a ninguém. São as revelações contidas nos 7 selos. Deus estava em carne. Vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor. Revelações que estão dentro dos 7 selos. Estou chegando ao final. Vou só repetir mais alguns aqui. Porque são coisas que você não pode deixar de crer. Eu quero ver qualquer um, para abandonar essa fé, tem que abandonar a mensagem. Tem que abandonar Brana. Você não crê em Brana, abandonando esta revelação. Eu não creio em Brana se eu abandono esta revelação. Jeová Jireh, 3ª parte, parágrafo 100. Um gentil levaria seu nome. Todos nós sabemos quem é esse gentil, é Brana. Esse gentil não é Jesus. Irmão Brana diz, Jesus não é judeu nem gentil. Mas ele diz, um gentil levaria seu nome. Isso é o novo nome. Aquilo está escondido, revelações. Escuta, não são mistérios.
Deus uma vez escondeu os mistérios do povo, mas agora na terceira puxada, Deus escondeu as revelações dentro dos selos. E são as revelações contidas nos 7 selos. Ninguém precisa pregar, ninguém prega mais 7 selos aí do que o William Branham pregou. Qualquer um que falar que vai pregar, abrir 7 selos, são falsos. Qualquer um que falar, Deus abriu isso nos dias da voz do 7º anjo. Está tudo revelado. Amém. Abraão restaurado. Ele não para de repetir, né? HM faz parte do nome de Deus. Você pode largar disso? Como que você soube disso? Ministério de quem? Da noiva. Por isso que você soube. É o ministério da esposa. Se não tivesse entrado o ministério da esposa em cena, você não saberia. Aí depois você pula fora. Isso é o ministério da esposa. Quem foi que mostrou? Ah, foi Branham. Mas quem mostrou? O ministério da esposa. É Branham desde quando você aceitou a mensagem, mas você não sabia, eu não sabia essas coisas. Mas o ministério da esposa trouxe isto claramente para nós. HM faz parte do nome de Deus. Aí então a noiva, a esposa examinou. Bom, Jesus não tem HM. Yehoshua não tem HM. Yeshua não tem HM. Iesous no grego não tem HM. Iesus no latim não tem HM. Ah, é Bran que tem HM. HM faz parte do nome de Deus. Então eu tenho que ver qual é o nome de Deus. HM só faz parte. Quantos picos tem aquele monte? 7. Quantas letras tem seu nome? BRANHAM. Nós não vamos parar de repetir isso. Essas são as mensagens que as pessoas escutam 20 anos e depois ainda não crê. Ele é Jeová Deus na minha carne nesta noite. O que ele está dizendo? Que ele era o Cristo do entardecer. Quem era Jeová Deus? O Alfa. Foi o que Jesus disse: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. 2000 anos depois, vem o William Branham e diz: ele é Jeová Deus na minha carne. Ele podia dizer: ele foi Jeová Deus na carne de Jesus. Mas ele é Jeová Deus na minha carne nesta noite, ele ainda diz. 157, Abraão restaurado. A carta do irmão Liveio, vamos repetindo. Essas coisas pode repetir. Eu não posso falar quase nada do que o irmão Liveio pregou. Não está de acordo com o William Branham. Mas essa carta aqui está. Sabe o que significa Branham? Perfeito, perfeição. Não pôde quebrar a fita, não pôde apagar. Está aí. A semente não herdará com a palha. 18, 19. Branham não é uma denominação. Branham é uma família. Qual família? A esposa. Eu não creio no ministério da esposa, porque eu não creio no ministério de João. Mas o ministério da esposa é João. É o que está na Bíblia. Me mostre outra coisa, é o que está na Bíblia. Para terminar Apocalipse 10, qual o ministério? Da esposa. Mas quem é que come o livrinho? É João. Então se João come, a esposa que acompanha aquele ministério, ela come, ela é a escolhida, a esposa para esse dia. Obrigado, Senhor, mais uma vez, porque não podemos dar mais luz do que aquilo que nós temos, Senhor. A gente dá o que tem. Eu só posso dar isso porque eu tenho isso para dar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, firma seus filhos, seu povo. Cada irmão, cada irmã que tem uma decisão própria, uma escolha própria. E são indivíduos, é eles que escolhem céu ou inferno. É eles que escolhem crer ou não crer. Ajuda-nos, estamos aqui para fazer nossa escolha. Eu creio
Eu creio no que eu tenho ouvido, eu creio nessa mensagem que eu tenho lido, eu creio nesta Bíblia que eu leio, eu sei que é verdade. Qualquer coisa à parte da minha família, da família de qualquer um, são tudo errado, mas a palavra é certa, a mensagem é certa. E eu não estou aqui porque tem família santa aqui, eu estou aqui porque tem um povo que crê nesta mensagem. Eu não estou aqui porque a minha família é santa, estou aqui porque nós estamos crendo nesta mensagem, e esta mensagem é que nos faz o que nós devemos ser. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Abriu os selos, todo o céu ficou em festa. O cordeiro ensanguentado tinha o livro em sua destra, e o livro era selado. E foi quando João chorou, o cordeiro abriu o livro e os mistérios revelou. O mistério escondido, que uma vez era segredo, Cristo tem esclarecido, retirou todo o meu medo e até meu novo nome. Eu agora estou sabendo, ele tem HM, eu somente estou crendo. Sétimo anjo que Deus tinha que usar, ele pôs um pé na terra e o outro sobre o mar, e jurou pelo que vive, ontem, hoje, eternamente, que já não há mais demora, a mensagem é urgente. O mistério escondido, que uma vez era segredo, Cristo tem esclarecido, retirou todo o meu medo e até meu novo nome. Eu agora estou sabendo, ele tem HM, eu somente estou crendo. Eu somente estou crendo.